que é o fato do técnico Renato Portaluppi ser do grupo de risco. Ele tem 57 anos, não tem mais de 60, mas passou recentemente por 2 cirurgias cardíacas. E esse foi o argumento do Departamento de Futebol do Grêmio para autorizar a permanência de Renato no Rio. Neste primeiro momento de quarentena e de trabalhos restritivos no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico só participará da organização do Departamento de Futebol e do elenco por videoconferência, seguirá no Rio de Janeiro, Beneguete. Bem, todo o cuidado, toda a cautela, toda a prudência com relação à saúde do Renato Portaluppi, do profissional, do cidadão, do ser humano, se justifica. Parabéns ao Departamento Médico do Grêmio, não há nenhuma dúvida disso. As cirurgias que ele passou, as intervenções são simples, mas como elas foram 2 cardíacas, que sempre se tem um pouco mais de cuidado, então todo o cuidado é muito bem-vindo e acerta o Grêmio. Vamos só deixar claro que não foi uma reportagem, não foi uma matéria, foi uma nota. Quando é uma nota, Tiger, é uma posição oficial do clube, é uma nota. O Grêmio divulgou como uma nota. E a nota diz o seguinte: Renato Portaluppi é recomendado a permanecer em isolamento. E aí vem o que a gente chama, no jargão de quem foi canetinha, texto, o olho da matéria, que é um pequeno resumo. E aqui eu acho que está o mote do nosso debate. Está aí, ó. É uma nota, está ali em cima, no cantinho esquerdo, em azul, nota. Seguindo orientação médica, técnico permanecerá no Rio de Janeiro por ser considerado grupo de risco. E aí é que eu entro no debate. Ele é grupo de risco para trabalhar e para se entreter na praia ele não é grupo de risco. Para jogar futevôlei, para caminhar na praia, não é grupo de risco. Ou é grupo de risco sempre ou não é. Então fica claro agora que o Renato fez lá atrás foi uma barbeiragem. E que a direção do Grêmio, a gente tem a informação do bastidor, se sentiu desconfortável, mas não tomou, até onde se sabe, nenhum tipo de atitude. Não teve o Paulo Luz, que é o vice-presidente de futebol e que, portanto, hierarquicamente está acima do Renato, não como ídolo. O Renato não vai deixar de ser o maior ídolo do Grêmio. E isso que nós estamos debatendo aqui, primeira coisa, não é assunto de ordem pessoal do Renato. Não, nós não estamos fazendo uma crítica pessoal ao profissional. O segundo aspecto, o Renato é funcionário do clube, ele é o maior ídolo. E isso não desmancha essa sua idolatria e muito menos mancha a sua trajetória vencedora de técnico que ele tem no Grêmio nos últimos anos. Ponto. Mas a atitude, o comportamento, eu acho inadequado. Não este agora de ficar no Rio de Janeiro. Lá atrás, quando foi jogar futebol. Agora está escancarado. Se ele é do grupo de risco, ele não passou a ser do grupo de risco do final do mês de abril para agora. Não, dia 15 de março. Quando ele bota uma máscara em Grêmio e São Luís e pede que os jogos parem, com repercussão nacional e até em jornais da Inglaterra, os jogos realmente pararam, porque ele foi ouvido, porque ele tem voz ativa na sociedade brasileira, ele é respeitado, ele inclusive é consultor informal do presidente da República. Ali ele já era grupo de risco e 2 dias depois ele foi jogar futevôlei e 1 semana depois ele foi caminhar na beira de praia, contrariando uma determinação das autoridades públicas do estado e do município do Rio de Janeiro. Então ele já era grupo de risco. Então ou ele é grupo de risco sempre e erra quando vai jogar futevôlei e caminhar na beira da praia, ou ele não é grupo de risco. Como a gente sabe que ele é grupo de risco, então ele errou lá atrás. Alô Paulo Luz e alô Klaus Câmara. O cargo não é só para receber, é para agir e para ter firmeza com um funcionário do clube. O Renato, na minha opinião, César, está com muitos poderes dentro do Grêmio. Aí fica evidente o tamanho da barbeiragem cometida pelo Renato nesses processos. Ontem, quando a gente leu a matéria, ficou uma piada pronta. A gente leu como uma piada pronta, porque é um absurdo. E nós íamos falando sobre isso, dos absurdos do Renato desrespeitar as medidas de segurança do governo do Rio de Janeiro. E ontem ficou evidenciado isso. Então, eu fico constrangido de fazer qualquer tipo de análise, porque é mais um desmando, é mais um desrespeito que a gente acaba sendo obrigado a passar e principalmente a criticar e permitir que o extremismo vá contra essa situação. Piada pronta, mais uma cometida pelo técnico Renato. E como esse é um programa democrático, eu estou imaginando, pelo que a gente viu na nossa rede social interna, que teremos divergência. O que eu quero saudar e eu quero elogiar, eu vou começar com o João Batista Filho. JB, a sua posição sobre o tema.
O Meneghetti já sabe que eu discordo frontalmente dele. Primeiro porque, Meneghetti, desde 2016, quando alguns episódios aconteceram na minha vida pessoal, eu tenho um mantra que me diz o seguinte: 2 erros não fazem um acerto. E sempre quando acontecia um erro contra a minha pessoa, eu sempre pensava isso. Eu errar, eu continuar errando não vai resolver a situação. Então eu queria saudar o Grêmio pela bela atitude que fez, que teve, porque afinal de contas, o fato do Renato ter errado lá atrás não iria consertar continuar errando. Não existe voo direto Rio de Janeiro, Porto Alegre. O Renato teria que passar por São Paulo, fazer uma conexão e se arriscar. Um cara que chegaria aqui não teria sequer treino para dar, não dá para dar treino com bola para os jogadores, é só físico, no máximo uma bola para, como diziam os treinadores, ter um melzinho, ou seja, o cara não vai poder fazer um treinamento coletivo e nem onde morar o Renato teria. Então permanece com ele lá, decisão acertada. E como a Constituição brasileira diz que nenhum cidadão pode ser punido 2 vezes pelo mesmo erro, o Renato já foi criticado lá atrás pelas atitudes que teve, então não vou insistir na crítica dele, não dá para ficar punindo ele sempre. Então o Grêmio acertou, deixa o Renato protegido, não tem o porquê ele estar aqui e tá tudo certo, Meneghetti. Fala, César. Só um contraponto, ninguém está dizendo que o Grêmio errou. O que está dizendo é que o Renato errou porque teve 2 pesos e 2 medidas nas suas relações. Só isso. O Renato poderia dizer, não, assim como eu fui jogar futebol lá, agora eu vou estar aí com vocês. A questão não, ninguém está criticando o Grêmio aqui. A gente está criticando a forma que o Renato conduz a vida dele. Alex Bagé, a sua posição. Bom, difícil de falar por último é que a gente está tratando o mesmo assunto, então eu tenho que cuidar para não repetir várias coisas que cada um de vocês falaram. Eu tenho uma visão parecida, não igual, mas parecida com um pouco do que disse o Meneghetti. Eu penso que, primeiro, que a nota do Grêmio não tem o que reparar. Nós podemos até considerar que o Grêmio esteja usando uma justificativa para, de repente, um pedido do Renato para não ter se apresentado nesse momento. Conforme disse o João Batista Filho, ele não teria, na prática, o que fazer porque ele não vem dar treino tático nem técnico. Bom, eu considero que, enquanto funcionário do Grêmio, o Renato deveria sim estar em Porto Alegre. Mesmo que ele não tivesse nesse momento o trabalho técnico-tático, muda a partir do momento que ele chega, e quem já frequentou qualquer vestiário na vida, mesmo que seja no amador, sabe que tem o peso quando o chefe, quando o comandante está à frente. Eu me sinto mais resguardado, por exemplo, quando tem qualquer atitude da rádio ou da TV Bandeirantes e que eu estou junto com a presença do Meneghetti, que é o meu comandante. E eu penso que para o futebol vale a mesma situação. Mas tem uma situação que a gente está avaliando. Nós estamos avaliando, e com correção, os erros do Renato até a nota. Da nota para frente, aí é exercício de futurologia. Se o Renato voltar a cometer qualquer um problema desse, partícula da língua portuguesa, por vezes inútil nos debates de futebol. Mas se o Renato cometer, aí ele vai estar rasgando a nota, ele vai estar rasgando todo o regulamento de comando do Grêmio. Mas eu imagino que a partir de agora, com essa nota e com as porradas que a direção do Grêmio está tomando de todo lado, automaticamente o Renato tem uma responsabilidade maior. Agora, ele não pode cometer nenhum erro.